Olá, essa é uma aula sobre ultrassom terapêutico, onde será abordada uma introdução aos conceitos físicos e biofísicos deste recurso que é amplamente utilizado na prática clínica de um fisioterapeuta. Essa aula foi elaborada por meio de uma revisão de literatura que será disponibilizado ao final da aula. É interessante ressaltar que nessa aula não serão abordados protocolos de atendimento, uma vez que esse deve ser discutido em um ambiente científico por profissionais competentes e interessados a isso. Como as redes sociais não trazem essa segurança, acho conveniente não trazer esse tipo de discussão. Bom, para se ter uma ideia de como o ultrassom é um recurso popular no meio fisioterapêutico, uma pesquisa realizada no Reino Unido demonstrou que 20% dos tratamentos realizados no Sistema Nacional de Saúde consistem no uso do ultrassom. E esse número chega a 54% quando é realizado por um sistema privado. No Brasil não há esse tipo de estudo, mas é bem provável que seja um valor igual ou superior a este. Bom, a onda ultrassônica é uma forma de energia mecânica que consiste em vibrações de alta frequência. Deste modo, elas precisam de um meio material para se propagar, ou seja, elas não se propagam no vácuo. Elas também possuem a característica de serem longitudinais, onde as vibrações coincidem com a direção de propagação. Neste trajeto da onda longitudinal, existem regiões de alta densidade molecular, também denominadas de compressões, assim como existem regiões de baixa densidade molecular, denominadas de rarefações. Bom, mas o que significa isso? Como iremos observar no seguinte exemplo, observe que em uma mola tensionada, em que há constantes movimentos oscilatórios no sentido longitudinal, existe uma região de alta densidade molecular, ou compressão, ou seja, uma região onde os anéis da mola estão comprimidos, ou seja, muito próximos uns dos outros, enquanto as demais regiões possuem um espaço entre os anéis, o que é denominado de rarefação, como iremos observar ao rodar o vídeo. Observe que existem movimentos oscilatórios e que há a presença de altas regiões de densidade molecular em determinados momentos da mola. Bom, a frequência sonora é medida em ondas por segundo, ou seja, em hertz. A audição humana pode ouvir sons entre 20 e 20 mil hertz, sendo este considerado um intervalo audível. Portanto, frequências inferiores a 20 Hz são denominadas de infrassom, e frequências superiores a 20 mil Hz são denominadas de ultrassom. No caso, o objeto do nosso estudo. Como já mencionamos, o ultrassom é definido como uma forma de energia mecânica que consiste em vibrações de alta frequência. No caso dos ultrassons, as frequências são disponibilizadas acima de 1 milhão de oscilações por segundo. Deste modo, passamos a usar o termo megahertz. O ultrassom diagnóstico, usado na aquisição de imagem, possui frequência de 5 a 10 MHz,
ou até mesmo superiores a estas. Já o ultrassom utilizado na prática clínica do fisioterapeuta, que é o ultrassom terapêutico, pode possuir frequência de 0,75 a 3 MHz. Bom, mas como então são produzidas essas ondas ultrassônicas? Para isso é interessante que se conheça o efeito piezoelétrico. Piezo é um termo do grego piesin, que significa apertar, comprimir. Deste modo, podemos dizer que piezoeletricidade é a produção de uma tensão elétrica originada da compressão de um material. Na época em que esse efeito foi descrito, foi utilizado um cristal de quartzo. Mas como o quartzo é um material caro, atualmente são usados cristais cerâmicos sintéticos. Bom, existem dois tipos de efeito piezoelétrico: o direto e o indireto, ou reverso. No seguinte exemplo, vamos tentar entender melhor o efeito direto. Para produzir este efeito, vamos imaginar um cristal de quartzo que está ligado por meio de cabos condutores a uma fonte luminosa, no caso, uma lâmpada. Quando este cristal é comprimido, é então produzida uma tensão elétrica, gerando uma diferença de potencial elétrico entre o cristal e a lâmpada, o que promove uma corrente elétrica por meio dos cabos condutores em direção à lâmpada, fazendo com que esta se acenda. Poderemos entender melhor este efeito no exemplo a seguir. Neste exemplo é possível observar o cristal piezoelétrico formando um circuito elétrico com uma lâmpada. Observe que à medida que aperta-se ou pressiona-se o cristal, uma fonte luminosa é gerada na lâmpada. Este então é o efeito piezoelétrico direto. Vou colocar mais uma vez para melhor visualização. Bom, há também o efeito piezoelétrico reverso ou indireto. Neste caso, uma corrente alternada bifásica é ligada ao cristal, que é capaz de transformar a energia elétrica em energia mecânica. Deste modo, o cristal sofre rápidas deformações mecânicas, produzindo então a onda ultrassônica. Como podemos observar na seguinte ilustração, o cristal piezoelétrico está ligado a um cabo condutor de polaridade negativa e outro cabo de polaridade positiva. Este, então, é o efeito piezoelétrico de um ultrassom terapêutico e imaginológico. Bom, vamos então tentar entender melhor como é esse efeito piezoelétrico indireto ou reverso. Observe no seguinte exemplo que o cristal piezoelétrico está na sua espessura normal e que as extremidades deste cristal estão ligadas a cabos condutores de polaridade negativa e de polaridade positiva. Quando uma corrente alternada é ligada a este cristal, ou seja, uma corrente em que uma hora o fluxo de elétrons está em direção à fase positiva e outra hora em direção à fase negativa, esta proporciona uma deformação mecânica do cristal, pois quando a direção do fluxo de elétrons ou da fase é negativa, o cristal sofre uma compressão, ou seja, uma diminuição do seu calibre ou espessura, enquanto
o movimento da corrente é em direção à fase positiva, ocorre uma descompressão ou dilatação deste cristal. Deste modo, todo este ciclo é capaz de produzir a onda ultrassônica. O transdutor ultrassônico possui alguns componentes que vale a pena ser citado, como o cabo condutor, por onde a energia elétrica alcança o cristal piezoelétrico, o abafador, um dispositivo que diminui a dissipação da onda ultrassônica para outras regiões, a mola ressonante, um dispositivo que pode otimizar a produção da onda ultrassônica pelo cristal piezoelétrico, que está acoplado ao diafragma metálico, que é a estrutura que entra em contato com o tecido do paciente, que pode ser chamada de área de radiação efetiva, ou ERA. Podemos então resumir todo esse processo do seguinte modo: a corrente elétrica alcança o cristal piezoelétrico em verde, o que transforma a energia elétrica em energia mecânica, promovendo então vibrações de alta frequência, onde é produzido o ultrassom ou a onda ultrassônica. Bom, como já foi mencionado lá no primeiro slide, as ondas ultrassônicas possuem regiões de alta densidade molecular e de baixa densidade molecular. Bom, de que forma isso pode ser então interpretado quando o ultrassom é aplicado a um tecido? Bom, em um primeiro momento, o ultrassom está desligado. Deste modo, o cristal piezoelétrico está na sua espessura normal, ou seja, uma posição neutra. Deste modo, nenhuma alteração molecular é provocada pelo ultrassom. Quando o ultrassom é ligado e ocorre a compressão do cristal piezoelétrico, podemos dizer que o tecido submetido a esse tipo de onda está sendo submetido a uma alta densidade, ou seja, um agrupamento das moléculas. Enquanto que no momento de dilatação do cristal piezoelétrico, essa densidade molecular diminui, o que é também denominado de rarefação. Lembrando que todo este ciclo da produção do ultrassom, ou seja, posição neutra do cristal, compressão e rarefação, ocorre de 1 a 3 milhões de vezes por segundo. Deste modo, a entropia do tecido é completamente alterada. Bom, vamos agora tentar compreender o conceito de reflexão e de refração das ondas ultrassônicas. As ondas ultrassônicas que penetram no tecido são denominadas de ondas incidentes. As ondas incidentes podem ser refletidas ou absorvidas, dependendo da densidade do tecido em que essas ondas alcançam. As ondas incidentes podem ser ainda ou passar por um processo de refração, fenômeno em que ocorre uma mudança de direção da onda. A região em que ocorre a interação entre as ondas incidentes com as ondas refletidas produz um aumento de temperatura, ou seja, um ponto quente, também chamado de hot point. Este é o cuidado que se deve tomar quando o ultrassom é aplicado sobre uma extremidade óssea. Bom, as ondas ultrassônicas também possuem a característica de sofrer atenuação, ou seja,
a diminuição da intensidade de energia fornecida ao tecido. Essa diminuição de intensidade pode ser determinada pela absorção, fenômeno em qual a energia vibracional é transformada em energia térmica, o que também depende da frequência, da intensidade, da densidade do tecido que essa onda tem que ultrapassar, da temperatura e da distância do tecido que se quer alcançar. Na seguinte figura, podemos observar a capacidade absortiva do tecido, o que é dependente do conteúdo proteico. Ou seja, quando o tecido possui uma alta quantidade proteica, maior é a sua capacidade de absorção da energia proporcionada pelo ultrassom terapêutico. No entanto, é interessante ressaltar que, embora as cartilagens e os ossos possuem uma alta quantidade proteica, o fato de serem tecidos mais compactos proporciona também uma maior reflexão das ondas. Bom, quanto às características do cristal e a área de radiação efetiva, essa é definida como a superfície do diafragma que realmente produz onda sonora. Olha que interessante. Temos aqui um transdutor de ultrassom com o seu respectivo diafragma metálico. Parte da área desse diafragma metálico não entra em contato com o tecido do paciente, como podemos observar pelas bordas desse diafragma metálico. Logo, a área de radiação efetiva não equivale à área total do diafragma metálico. Quando olhamos o interior desse diafragma metálico, podemos observar que o cristal piezoelétrico, que está acoplado ao diafragma metálico, ocupa uma área menor que a área do diafragma metálico. Logo, a área de radiação efetiva não pode ser considerada como a área total do diafragma metálico. Observe a seguinte ilustração. É considerado área de radiação efetiva apenas a área em que de fato é produzida e transmitida onda sonora para o tecido do paciente. Deste modo, as extremidades do diafragma metálico não podem ser consideradas como efetivas, pois elas não produzem onda ultrassônica, como podemos observar na seguinte ilustração. Na figura A, o espaço em azul é a área em que de fato é transmitida onda ultrassônica, com a sua periferia do diafragma pélvico não sendo efetiva. Do mesmo modo, a falta de aderência ou contato entre o cristal piezoelétrico e o diafragma metálico pode produzir áreas de baixa efetividade da radiação. Existem pesquisas que foram capazes de verificar estas questões que foram aqui expostas. Os fornecedores disponibilizam a área de radiação efetiva de 3, de 5 e de 10 centímetros quadrados. E pesquisas demonstram que pode haver uma variação de 20 a 25% do que é realmente efetivo. Bom, outra característica do ultrassom é a intensidade, que é a medida da quantidade de energia fornecida por unidade de área. A intensidade pode ser calculada do seguinte modo: o total de watts
que está sendo aplicado ao tecido do paciente, o que pode ser considerado o mesmo que velocidade da onda, que está disponível no visor do aparelho, sob a área de radiação efetiva. Deste modo, a unidade observada será dada em watts por centímetro ao quadrado. Como exemplo, imaginemos que estamos aplicando uma intensidade de 4 watts a um determinado tecido por uma área de 5 centímetros quadrados. Temos então como resultado que a cada centímetro quadrado estará sendo fornecida uma energia de 0,8 watts. Quanto à liberação de energia, esta pode ser do modo contínuo, em que a intensidade de energia é constante, ou seja, 100% do tempo de aplicação é produzido som, assim como também do modo pulsado, onde a intensidade é interrompida periodicamente, ou seja, a porcentagem do tempo em que o aparelho produz ondas ultrassônicas pode variar. O modo pulsado tem como principal objetivo evitar ou prevenir o efeito térmico, e este pode ser escolhido entre 5, 10, 20 e 50%. Sendo assim, podemos dizer que, se um período de aplicação for de 4 minutos, 100% deste tempo ocorrerá produção de onda ultrassônica se este for do modo contínuo, enquanto que no modo pulsado, 50%, 20% e 5% pode ser escolhido. Sendo assim, quanto menor a porcentagem de produção de onda ultrassônica, menor é a capacidade de produção de efeito térmico, e isso pode ser determinado de acordo com a fase em que a lesão se encontra. Essa aula foi elaborada por meio das seguintes referências: